Bom dia, minha querida Cáceres, a princesinha do Rio Paraguai, a princesinha do Paraguai. Estamos começando ao vivo neste dia 6 de outubro, data que nossa querida Cáceres completa 243 anos da sua fundação. O programa Olho Vivo na Cidade, com o amigo, companheiro de todos os dias de longas datas, Edmilson Campos, o Café no Bule. E eu já lembro você que nós também estamos ao vivo neste momento lá no Facebook. Basta você acessar a nossa página Olho Vivo na Cidade Cáceres, ao vivo aqui pela TV Vitória Régia Band, Canal 6, e também pelo Facebook Olho Vivo na Cidade Cáceres. E à tarde, logo após as 15 horas e 30 minutos, você vai ter disponibilizado na íntegra o programa de hoje, bem como os programas anteriores, lá no YouTube, sob a responsabilidade do nosso youtuber Celso Antunes. No YouTube, você tem que acessar Olho Vivo na Cidade Cáceres MT. No YouTube, Olho Vivo na Cidade Cáceres MT. No Facebook não precisa o MT. Eu espero que você continue com a gente ao vivo nessa edição do dia de aniversário de Cáceres, feriado municipal, nós aqui levando a você as informações da nossa querida princesinha do Paraguai. Hoje nós vamos ter aí uma reportagem com a secretária municipal de Educação, falando das voltas às aulas nas escolas da rede municipal. Vamos falar da queimada, dos incêndios. Nós estamos vivendo um período de calor insuportável, uma crise hídrica, conforme nós já abordamos na edição de ontem do programa, e vamos ouvir aí o pessoal do Corpo de Bombeiros para falar sobre isso. Também vamos falar que a PM montou uma equipe especial denominada Patrulha Maria da Penha. A situação não está fácil, né? Para quem agride as mulheres. Porque o que acontecia? Antigamente registrava a queixa e não tinha uma patrulha específica para acompanhar o cumprimento, principalmente das medidas restritivas, né? O distanciamento, aquela coisa toda. E a PM montou a Patrulha Maria da Penha. Hoje nós vamos entrevistar ao vivo o professor lá do Departamento de História da nossa UNEMAT, professor Assir Montec, para dar um olhar do historiador a respeito da nossa querida Cáceres, a princesinha do Paraguai. Já a entrevista com o professor Assir Montec. E também vamos começar a abordar a questão do redimensionamento escolar. Está um buchicho danado e nós vamos começar a discutir essa questão. Vamos ouvir aí a Secretaria Municipal de Educação, vamos ouvir o professor Regis, presidente do Sintep, vamos ver o que de fato o governo do Estado, esse governo que não é dado a valorizar a educação e outras áreas também, o que está pretendendo com esse decreto que ele está insistindo em colocar em vigor a partir do ano que vem. Nós vamos ouvir todos os lados para manter você bem informado, porque essa é a linha editorial da TV Vitória Régia Banda, Canal 6, um jornalismo imparcial, independente, que ouve todas as partes e que procura, dessa forma, contribuir com o progresso, com o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região. Mas, de início, o assunto é volta às aulas. Já tem quase 30 dias que as aulas recomeçaram na rede municipal de educação e a secretária faz uma análise de como que está aí esse retorno. Na tela. Na sexta-feira, nós estaremos completando 30 dias de retorno presencial e de forma híbrida, né? 50% na escola, 50% em casa. Tendo em vista que alguns pais ainda não autorizaram, porém, cada dia que passa, nós estamos indo visitar as escolas, inclusive eu estava em visita agora a uma escola, e os números estão aumentando. Os pais estão mandando as crianças aos poucos para a escola. Com relação, assim, um resultado positivo, nós tivemos alguns casos, sim,
infectados com Covid, porém casos isolados. Nós temos uma enfermeira da saúde, onde ela está aqui prestando serviço na educação, né? A enfermeira Vivian Matiello, e a enfermeira, ela está fazendo um acompanhamento. Aonde aparece um caso, ela entra em contato com essa família, ela acompanha essa família ou esse profissional. Então, assim, ela está fazendo esse acompanhamento muito de perto. E acabamos percebendo que essa infecção não aconteceu dentro da escola. E o que nós estamos percebendo? A escola está sendo muito bem cuidada. Os profissionais estão seguindo os protocolos de biossegurança. Tanto é que quando aparece um infectado, ele não acaba infectando o restante. Então, os protocolos estão sendo bem seguidos. O que está acontecendo é que muitas vezes essa pessoa, ela traz, né, a infecção, ela vem infectada de fora. Lembrando que nossa escola está inserida em uma sociedade, não é? Em uma cidade. Então, assim, a escola, sim, está seguindo os protocolos de biossegurança, está com todo os seus equipamentos, os EPIs. Porém, infelizmente, em alguns lugares, as pessoas já estão afrouxando um pouco essa questão do uso da máscara, do distanciamento. Então, muitas vezes, esta pessoa acaba se infectando fora e acaba levando para dentro da escola. Mas chegando dentro da escola, com o uso da máscara, com o uso dos protocolos de biossegurança, acaba que não transmite, esse número não aumenta. Então, fica um caso isolado. Adotado todas as normas de segurança, eu não tenho dúvida que gradativamente a vida irá voltar ao normal em todos os setores da nossa sociedade. As festas começaram antes, né? As festas começaram antes e as aulas gradativamente estão sendo reiniciadas. Olha, deixa eu mandar um abraço aí para o Gabriel, aí da lanchonete do Gabriel na Coab Nova. Alô, Gabriel! Um abraço do Café no Bule, extensivo a toda a família, né? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço especial para todos que estão nos acompanhando ao vivo aqui pela TV Vitória Régia, canal 6, Band, e também ao vivo aí pelo Facebook, na página Olho Vivo na Cidade Cáceres. E também para você que vai nos acompanhar depois, a reprise do programa aí pelo YouTube, né? No endereço Olho Vivo na Cidade Cáceres, MT. Deixa eu mandar um abraço também para a esposa do Celso Antunes. Ontem eu fiquei devendo. Qual é o nome dela, Celso? Lésia. Né? Alô, Lésia. Aí no Marajoara. Ontem não deu tempo. Obrigado pelo carinho da audiência. Estamos juntos aí nessa empreitada. Um abraço também para o Edmilson Campos Filho, da nossa assessoria jurídica, né, Edmilcinho? Meu filho. Um abraço também a Tamara Mariana Campos, aí em Alta Floresta, também advogada. Enfim, acompanhando ao vivo aqui o terceiro programa neste retorno do Edmilson Campos na televisão após aí esse período afastado. Daqui a pouquinho, entrevista com o professor da nossa gloriosa Universidade do Estado do Mato Grosso, a Unemate, professor Assir Montec, vai dar o seu olhar de historiador a respeito da nossa Cáceres, que hoje completa 243 anos da sua fundação. Enquanto futuro historiador, tem que lembrar que começou antes, né? Essa fundação era um marco histórico político, né? Mas deixa eu falar agora das queimadas. Pantanal em chamas. E em Cáceres, como que está essa questão? Na tela. Apesar deste ano ter sido registrada uma das piores secas dos últimos 40 anos, a Tenente-Coronel Luciana, comandante do 5º Comando Regional do Corpo de Bombeiros, que abrange 21 municípios, o pior já passou. Segundo ela, o período mais crítico foi registrado nos meses de agosto e setembro. A partir deste mês de outubro, a situação tende a melhorar devido ao início do período chuvoso. Com certeza o pior já passou desse período dos incêndios florestais, né? Desde o início de julho inicia-se a temporada de incêndios florestais, que vai com a previsão até o final de outubro. Então, a situação específica aqui do nosso Pantanal de Cáceres, tivemos já realmente uns períodos muito mais complicados, passando por operações lá no local de 16 dias, com combate aéreo, com muitas equipes empenhadas, com apoio de Cuiabá e forças externas, né?
E agora, nesse momento, continuamos com foco de calor no local? Sim, continuamos. Temos equipes empenhadas lá no local? Nós temos. Só que, realmente, numa proporção muito menor do que foi nos primeiros meses dessa temporada de incêndios florestais. Ainda nos demanda atenção, né? É uma região de fronteira, região do Pantanal, mas que nós temos um pouco mais tranquilidade em saber que está se extinguindo, pouco a pouco, os incêndios naquela região. Como o 5º Comando Regional abrange 21 municípios, a comandante é taxativa em dizer que recebe todo o apoio necessário para atender toda essa vasta região. O que nós temos à disposição do 5º Comando Regional, aqui do Corpo de Bombeiros Militar, ele é o suficiente para aquela demanda ordinária, né? Do dia a dia, da rotina, mas o bom é que nós temos a tranquilidade em saber que extrapolou essa nossa capacidade de atendimento, que pode acontecer, nós temos todo o apoio do nosso comandante-geral, do nosso diretor operacional lá de Cuiabá, de nos mandar equipes para nos apoiar com viatura, com equipamento. Exemplo é o que está acontecendo agora, né? Nessas nossas operações dos incêndios florestais, nós recebemos diversas equipes extras que vieram de Cuiabá nos apoiar, que vieram do Comando Regional 1, que vieram do Batalhão de Emergências Ambientais. Inclusive, agora, equipes da Força Nacional estão nos apoiando já fazem algumas semanas aqui na nossa regional. Uma das grandes responsáveis por manter a situação das queimadas sob controle é a Sala de Situação Descentralizada, que possibilita o monitoramento via satélite de toda a área sob jurisdição do 5º Comando Regional. Para o Tenente Jackson, responsável pelo monitoramento, a implantação da Sala de Situação Descentralizada possibilita a ação de respostas rápidas toda vez que é verificado um foco de calor. Ou seja, isso acelera o tempo de resposta para se evitar danos maiores ao meio ambiente por conta dos incêndios florestais e das queimadas. A Sala de Situação Descentralizada trabalha com informação geoprocessada, né? Através do monitoramento remoto, né, os bombeiros eles conseguem acessar as informações da plataforma do INPE, né? E aí tem acesso aos focos de calor da região. E aqui a Sala de Situação do Comando Regional 5, a gente faz esse monitoramento remoto de toda a área do território do Comando Regional 5, do qual está inserido o município de Cáceres, né? E aí com essas informações nós conseguimos, antes de serem acionados, né, aqueles solicitantes que estão ali passando com aquele problema de um incêndio florestal, a gente identifica que ali tem uma situação de anormalidade, identifica a propriedade ou a localidade, tenta fazer um contato e verificar qual é a situação para poder já antecipar a solicitação e um empenho de uma equipe até o local para poder dar um apoio, fazer um combate e fazer uma ação conjunta. E aí, do momento que a gente identifica e se vai lançar as equipes, é possível também fazer um briefing com essa equipe, um briefing operacional, do qual ela vai levantar informações ali de relevo daquela localidade, as condições climáticas, qual que é a situação, a quantidade de focos de calor que foi detectado, a proporção que se encontra aquele incêndio, né, as condições de vento, para onde ele tende a se propagar, né, de acordo com as condições climáticas, para definir uma melhor estratégia de combate e dar uma resposta mais efetiva. Então, é uma ferramenta, que é a Sala de Situação Descentralizada, que é muito importante e contribui muito para essas ações de combate e também preventivas nos incêndios florestais. Olha, tem uma coisa que é cultural. Eu sou cacerense com muito orgulho, criado comendo feijoada com corredor e muito tutano, por isso aqui tem café no bule. E é cultural da nossa população você limpar o quintal e atear fogo, né? É cultural. Já reduziu consideravelmente essa prática em nossa cidade por conta das campanhas de conscientização. Mas ainda, lamentavelmente, vira e mexe, vez ou outra, ainda acontece. Por isso, nunca é demais fazer o alerta para você evitar varrer o quintal, fazer o amontoado e atear fogo. Isso pode causar incêndios que podem ter consequências inesperadas, né? Vamos evitar. Eu sei que é uma coisa cultural, mas já diminuiu muito. Mas vamos sempre procurar ter essa atenção para evitar essa prática, embora seja uma prática cultural. 12h, 14 minutos. Nós vamos começar, a partir de hoje, um quadro chamado Você é o Repórter. Como que funciona esse quadro? Você hoje, todos têm um celular.
Se você ver um fato, uma coisa interessante, basta você filmar com o celular assim, de lado, você filma e encaminhe no meu WhatsApp. O telefone do Café no Bullying, 99940 3445. Dá para repetir, Café no Bullying? Pois não. 99940 3445. De repente você está andando aí pela madrugada, pelas comunidades rurais da nossa cidade, você vê algo interessante, você filma sempre com o celular de lado, faça a imagem e manda para o meu WhatsApp, 99940 3445. E coloque lá o seu nome completo para que a gente possa dar crédito à sua imagem. Ou se você preferir o anonimato também, não tem problema, mande para mim que a gente vai divulgar aí as suas imagens. E hoje nós recebemos essas imagens aí, que a nossa retaguarda técnica vai colocar no ar. Pode colocar no ar aí as imagens da situação que se encontra a via de acesso à nossa cidade universitária. O que era asfalto simplesmente desapareceu. Lá se encontram instalados em funcionamento o curso de medicina, o curso de agronomia, educação física, vários laboratórios. Lá está também o Museu de Humanidades, professor Alaide Montec. Lá também está o auditório da nossa Universidade do Estado de Mato Grosso. E, lamentavelmente, o asfalto simplesmente não existe mais. Parece um queijo suíço, dando uma péssima impressão àqueles que vão estudar, que vão participar dos laboratórios, vão participar de algum encontro de discussões no auditório da UNEMAT, quem vai fazer uma visita lá no Museu de Humanidade, professor Alaide Montec. E eu chamo a atenção das nossas autoridades políticas, né? Temos aí vários representantes políticos a nível de Estado, de Cáceres e da região, lá, representantes de Cáceres da região no Congresso Nacional, passado da hora de um desses nossos representantes disponibilizar emendas parlamentares para que possa ser feito lá a reconstrução dessa via de acesso lá à nossa cidade universitária. Não é muito difícil, não. Basta vontade política para se liberar uma emenda parlamentar para que possa fazer aquele serviço e dar o melhor visual a um dos nossos maiores patrimônios, onde formam por ano centenas de profissionais de padrão de qualidade, e nesse ponto eu gosto de dar a César o que é de César. A nossa UNEMAT não perde nada para as grandes universidades do Brasil afora. Tenho 2 filhos formados na UNEMAT, formou e já passou no exame da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. A esposa, formada pela UNEMAT, terminou o curso de pedagogia, já foi aprovado no concurso do Estado. Eu estou, depois de muitos anos, concluindo um curso de História, que sempre foi meu sonho, desde muito jovem, né? Então, a UNEMAT é motivo de orgulho para todos nós cacerenses. Mas está daquele jeito que você viu aí as imagens, a pista de acesso à cidade universitária. Com a palavra, as nossas autoridades que têm mandato, vamos liberar emendas parlamentares para refazer aquele que um dia já foi um asfalto. Na realidade, foi pista de aeroporto, né? Está nessa qualidade. Está dado o recado. E se você tiver imagens, filme com o celular deitado, mande para o WhatsApp do Café no Bullying, que a gente vai fazer as cobranças e depois dar espaço para aquele que arrumar o recurso para a execução da obra. Isso é mais importante, porque esse é o papel do programa Olho Vivo da Cidade, aqui pela TV Vitória Régia, Band, Canal 6. A gente deu o recado, o deputado fulano arrumou o dinheiro, a emenda parlamentar para executar a obra. O espaço será garantido para que a gente possa dar resposta à população e praticar aqui um jornalismo que dê resultado para a nossa população. Vamos falar agora da Patrulha Maria da Penha. O que aconteceu no passado? As mulheres vítimas de agressões, no início da semana, na segunda-feira, nós fizemos uma reportagem interessante com a delegada Judá Marcondes, e ela disse que ainda, lamentavelmente, 80% das ocorrências de ameaças, xingamento, lesões corporais, tem a cachaça como pano de fundo. 80%. E as mulheres registram queixa, vem a medida protetiva,
e aí não tem ninguém para fiscalizar o cumprimento dessas medidas protetivas. E aí a Polícia Militar, numa política de comando geral da PM, implantou pelo estado todo e em Cáceres também a Patrulha Maria da Penha, para acompanhar o cumprimento dessas medidas e, consequentemente, garantir a proteção das mulheres vítimas de agressão. Na tela. A Patrulha Maria da Penha, ela veio para resolver um problema que se tinha, né, nessa área da Maria da Penha, né, dessa lei Maria da Penha. Então, a Polícia Militar, ela ia no local da ocorrência, fazia a ocorrência, encaminhava as partes ali. Mais para frente saiu uma medida protetiva e acabava que essa medida protetiva ela não era eficaz, porque não se tinha os olhos voltados e nem efetivo voltado especificamente para esse tipo de ocorrência. No momento nós temos equipes que são denominadas Patrulha Maria da Penha, que fazem o pós-ocorrência, fazem também o monitoramento dessas medidas protetivas e mais para frente nós temos a ideia também de estarmos fazendo aqui no batalhão, através de parcerias, né, com o Judiciário, vamos apresentar esse projeto, para poder estarmos proporcionando para essas mulheres uma situação de profissionalização para que elas se libertem, né? Muitas vezes ela fica ali com o agressor por dependência financeira dessa pessoa. Então a gente vai proporcionar essa melhora, né? Vamos investir mesmo nisso, porque a gente entende que isso aí é cuidar das nossas mulheres. Aqueles que acham que vão ficar aí impunes, né, ao praticarem a violência contra a mulher, fique de olho. Agora a nossa PM tem a Patrulha Maria da Penha para acompanhar se as medidas estão, de fato, sendo cumpridas. Olha, daqui a pouquinho já está aqui ao vivo comigo o professor Acir Montec, do curso de História da nossa Unemat, Universidade do Estado de Mato Grosso, para falar aí do aniversário da nossa querida Cáceres, 243 anos de idade, o processo de formação de historiadores e historiadoras e quais as preocupações atuais a partir da publicação do livro História e Memória, editado aí pela nossa Universidade do Estado de Mato Grosso. Mas daqui a pouquinho, esse bate-papo com o professor Acir Montec. Hoje, Cáceres completa 243 anos de idade. Um abraço especial a você, cacerense de nascimento, a você que adotou a nossa cidade para criar raízes, chegou aqui e aqui ficou, formou família, todos cacerenses. Hoje é dia da gente render homenagens à população, afinal de contas é ela que faz Cáceres crescer economicamente, se desenvolver, é graças a esse povo hospitaleiro, trabalhador e que não desiste nunca, né? Aqui ao vivo já, professor Acir Montec. Daqui a pouquinho a gente bate um papo com ele. Mas antes, vamos dar um recado aí da Prefeitura Municipal de Cáceres, que está prestando uma linda homenagem a Cáceres, que hoje completa 243 anos de fundação. Na tela. Como filha adotiva desta cidade, cheias de encanto, que me acolheu tão bem, parabenizo todos os cacerenses de nascimento e adoção, pelos 243 anos de história e de uma terra abençoada. Cáceres é assim. Encantadora. Nascida no berço do Pantanal, batizada nas águas do Rio Paraguai, a princesa foi seguindo o curso da história, carregada na calma correnteza da sua gente. Viu
nos seus atrativos naturais e construídos, a grandeza desta terra. Casas e casarões, monumentos seculares, rios, cachoeiras e matas, majestoso Pantanal, Marco do Jauru e Catedral, 243 anos de muitas emoções. Cáceres é assim, mágica no seu misticismo, imponente na sua cultura, gigante no coletivo de um povo hospitaleiro e trabalhador, uma população feliz vivendo no fecundo Pantanal mato-grossense. Terra de grandes eventos, festival de pesca, o maior do Brasil. Paixão de Cristo e Alto de Natal, os maiores teatros a céu aberto de Mato Grosso. E a Prefeitura de Cáceres sempre fez parte desta história. Parabéns, Cáceres, 243 anos. E, por falar em Prefeitura Municipal, atenção para a programação festiva da Prefeitura Municipal agora para o período vespertino. A partir das 16 horas, 4 da tarde, acontecem jogos de areia na Praia do Dáveron. E às 17 horas, 5 da tarde, no Centro de Eventos Sofia Maria Leite, na Secretaria de Turismo e Cultura, será aberta a exposição de réplicas das fachadas da cidade. E para estimular as pessoas a praticarem atividades saudáveis, uma aula de ginástica movimenta novamente a Praça Barão do Rio Branco a partir das 17h30, 5h30 da tarde. Às 18 horas, 6 da tarde, na Catedral São Luís, acontece uma missa em ação de graças. Finalizando a programação, logo após a missa, também na Praça Central, a Praça Barão do Rio Branco, acontecerá a apresentação da Banda de Músicas do Comando de Fronteira Jauru, do 66º Batalhão de Infantaria Motorizado de Cáceres, e homenageando, animando lá a festa. E também vai haver apresentações artísticas, entre elas a tradicional banda da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Corpo Musical. É o projeto que está fazendo sucesso em várias cidades do Estado de Mato Grosso e até fora do Estado. Recentemente eu vi no Instagram o Gustavo Lima fazendo lá uma postagem da banda da nossa gloriosa PM. Vai estar se apresentando logo após a missa das 6 da tarde. E deixa eu mandar, antes de falar aqui com o professor Acir Montec, um abraço para a Rosilene Vieira, aí do bairro Nova Era, assistindo Olho Vivo na Cidade Cáceres pelo Facebook. E também a Ronilma Silva, assistindo Olho Vivo na Cidade pela TV Vitória Régia Band de Canal 6. Aqui nós temos uma vasta, um leque amplo para você acompanhar o nosso trabalho. Bom, ao vivo aqui comigo, conforme eu tenho anunciado desde o início, hoje é aniversário de Cáceres, e muitas pessoas falam café no bolo. Leva um historiador, vamos mostrar aí a visão do historiador da nossa cidade, e achei interessante a pauta, né, já que eu sou um acadêmico do curso de História, e nós estamos aqui recebendo ao vivo o professor Acir Montec, na minha opinião, um dos melhores professores do curso de História da nossa Unimat. Todos são bons, mas o Acir Montec se identifica por essa questão cultural, por ser cacerense, graças a Deus, e tem uma preocupação toda especial de colocar sempre Cáceres em destaque. Acir, eu gostaria de iniciar abordando o assunto relacionado à formação dos nossos historiadores a partir da publicação do livro História e Memória de Cáceres. De antemão, obrigado pela presença aqui ao vivo com a gente nesse feriado. Então, Edmilson, eu cumprimento os telespectadores desse seu programa, que eu atribuo grande importância no processo de diálogo com a cidade, né? Primeira questão que eu quero deixar muito claro aqui é que a gente é um conjunto de professores, né? E nessa perspectiva de coletivo,
a gente não concorre um com o outro, ao contrário, a gente troca informações, a gente nos ajuda, né, coletivamente a pensar. Porque olhar para a cidade, uma cidade como a nossa, como Cáceres, que tem 243, está completando hoje 243, e tem, dentro dessa perspectiva, um curso de História, que hoje nós podemos dizer que tem 31 anos, o que avançou de lá para cá? O que melhorou a cidade? Qual a perspectiva que o curso de História traz, um curso de licenciatura em História traz para essa cidade? Então, ao longo desses 31 anos, eu posso falar dos 31 anos porque eu fui aluno da primeira turma, eu sou formado em História pela Universidade do Estado de Mato Grosso, a primeira turma, eu sou concursado na área de Antropologia, portanto, eu sou um professor dentro da História, eu sou historiador, mas tenho uma formação no campo da Antropologia que me permite, então, pensar a História e pensar a cidade do ponto de vista da História e da Antropologia, assim como outros colegas, né? Então, tem uma coisa assim que eu julgo extremamente interessante, importante a gente pensar, Edmilton, é exatamente que você fez referência ao livro História e Memória de Cáceres, que foi publicado em 2011, que encontra-se disponível na homepage da Unemat. Você pode ir lá em publicações, você vai ter acesso a esse livro. Por que era um livro assim, que para mim e para muitos colegas, é um marco que a gente pode pensar enquanto que demarca um antes e um depois? Porque esse livro ele traz importantes reflexões sobre diferentes processos temporais, entendeu? Diferentes ocorrências no sentido assim de acontecimentos, né? Ao longo desses 243. Tem textos de colegas do departamento que tocam na questão do período colonial, né? Tem vários, então, textos, por exemplo, é um livro organizado pelo professor Otávio, professor Elmar, foi financiado pelo Poder Público Municipal, pela Prefeitura, entendeu? E tem texto lá de vários colegas que passaram e estão com a gente, né? Professor Adson Arruda, professor Clementino, professor Elmar, professora Maria do Socorro, professora Marli, professor Luciano, enfim, né? Uma pleia de historiadores diferentes, um com formato mais, com olhar mais no campo da arqueologia, outro no campo da cultura, outro no campo da política, outro no campo de processos eleitorais. Com isso eu estou dizendo que nós, os historiadores vinculados ao Departamento de História da Unemat, a gente pensa a cidade como um todo, como um conjunto de experiências, né? Mas, sobretudo, um aspecto que é importante a gente falar da cidade enquanto patrimônio cultural, patrimônio histórico, né? Com seu casario, com esse patrimônio edificado. Acho que isso é fundamental, né? Porque representa muito para nós. Você fala muito dessa questão de ser cacerense e tal. Isso tem um aspecto diferencial para nós historiadores, sendo aqui? Eu acho que tem. Não é definidor, mas é importante. Entendeu? Por exemplo, a questão de pensar o que é o ethos cacerense. Como é o nosso jeito de ser, como é a nossa maneira de expressar, como é a nossa maneira de relacionar com o mundo, cosmologicamente, com o universo. Isso tem importância para a gente, com o Rio, do Rio com a cidade, da cidade com o Rio, né? Culturalmente aquilo que a gente é. Essas coisas são as novidades que o livro publicado em 2011 trazem, porque escapava aos olhares dos historiadores coisas relacionadas, aspectos relacionados à nossa relação do povo, dos moradores com a cidade e da cidade com seus moradores. Bem, quando eu falei aqui dessa identificação, porque eu também sou um futuro historiador e cacerense, daí essa identificação com a Cílio, que é também um historiador autenticamente cacerense. Mas eu quero aqui mandar um abraço a excelentes professores de história que vieram de fora, mas que ajudam a elevar o padrão de qualidade do nosso curso de História. A professora Fernanda Martins, que veio do Mato Grosso do Sul, uma brilhante profissional. Professor Clementino, que está em Cuiabá, nos assistindo pelo Facebook. Professor Adson, professor Otávio, professor Domingos Sávio, professora Socorro, que veio do Nordeste e já virou cacerense. Realmente, o nosso curso, professor João Ivo, né? Enfim, o nosso curso de História, João Edson, que já aposentou, mas deixou uma vasta folha de trabalho em prol daquilo que é hoje o nosso curso de História. Grande pesquisador. Enfim, a todos os professores. Professora Adriana, que chegou recentemente também. Professora Raquel, Pinho. Enfim,
é uma vasta, da mais fina qualidade de profissionais que nosso curso de História oferece a seus estudantes. E essa identificação porque nós somos 2 cacerenses e eu, enquanto futuro historiador. Um abraço a todos os professores e aos colegas aí do curso. Professor Assir, como podemos pensar a cidade no seu passado e presente a partir do lugar onde a gente vive? Então, essa não é uma boa discussão. A gente percebe a cidade a partir da Universidade do Estado do Mato Grosso, não poderia ser diferente, né? Só que quando eu falo assim, que a gente olha para a cidade a partir da Unemat, o nosso, né, de onde a gente fala, o nosso local de trabalho, que é um local também que é fruto de uma síntese, né? Porque a Unemat não está isolada no mundo. A Unemat dialoga com universidades do Estado, a UFMT, universidade de todos os lugares, enfim, de qualquer outro lugar, dentro e fora do Brasil, né? Isso é importante? Isso é importante, porque a gente se reatualiza, a gente se insere em debates, em discussões, né? E, sobretudo, a gente consegue também se reciclar, se renovar nessa perspectiva. Então, falar sobre a cidade de Cáceres, para nós que estamos, de certa maneira, estabelecidos aqui, né, não é mais fácil que para as outras pessoas. Traz o mesmo desafio, né, porque a gente precisa, sobretudo, ter claro que imaginemos um mundo de 7 bilhões de habitantes, inundados por informações, né, sejam elas verdadeiras ou falsas, fake news, imagens, né? Então, é nesse cenário que a gente circunscreve, né? É nesse cenário, é aqui que a gente vai vasculhar, é nesse cenário todo que a gente vai vasculhar e assentar as nossas análises, né? Em fontes documentais, em fontes orais, em fontes fotográficas, imagéticas, né? E também artísticas. O professor falou em imagens e eu gostaria de abordar a seguinte questão. O professor que trabalha com leitura e interpretação de imagens, qual a importância das imagens fotográficas, literárias ou plásticas de Cáceres? Então, porém, antes de falar das imagens, eu quero primeiro agradecer a você, né, e aos seus colegas, para não correr o risco de esquecer, de fazer o agradecimento, e também não correr o risco de esquecer o nome de alguns colegas, que é difícil aí ficar enumerando nomes assim, porque na hora escapa, né? Bom, eu acho que é importante, para a gente que está no Unemat, no curso de História, não só o que a gente faz, mas o que as pessoas estão fazendo fora da universidade, no sentido de nos ajudar, nos dar suporte, por exemplo. Eu julgo de extrema importância o trabalho que o Paulo Fanaia faz, né? Arquivando imagens, ele é um colecionador de imagens, é um homem que gosta de pensar no passado dessa cidade, ele é cacerense, reside em Cuiabá, homem da imprensa também. Eu gosto de pensar no trabalho que Adilson Reis faz, né? Eu gosto de pensar no trabalho que o Instituto Histórico Geográfico de Cáceres está fazendo, né? Então, e outras pessoas que têm acervos familiares, acervos privados, e que estão sempre oferecendo para a Unemat como possibilidades de pesquisa, como possibilidade de a gente compreender melhor. Essa integração é importante. Exatamente, o passado, esse diálogo da universidade, né, com a cidade, com os moradores da cidade, são eles que... Essa relação que nos alimenta, essa relação que é a nossa pedreira, onde a gente se abastece das informações que a gente precisa. Portanto, a gente não trabalha com fake news, ainda que o mundo esteja inundado de fake news. A gente faz história, não no sentido acadêmico só, pensar acadêmico para as prateleiras da universidade. Não. É para trazer para fora da universidade aquela informação, por exemplo, por que o anjo da aventura não é só um anjo da aventura? Mas é um anjo. Por quê? Por quê? Onde é que assenta esse olhar sobre o anjo? É um anjo ou uma anja? É uma provocação, quem é estudante de história sabe. Professor, eu gostaria que você nos falasse a relação do fazer dos historiadores, historiadoras, com a memória e passado da cidade. Então, essa é uma questão muito importante, porque, como eu falei, nós temos em nosso coletivo professores que estudam, especialistas em ensino de história, né, o professor Oswaldo, a professora Marli, entendeu?
que estão trabalhando firmes, estão trabalhando forte, por exemplo, entender o processo de formação de professores, entendeu? Do ensino de história aqui no município, na região, articulado com outros olhares que estão, de profissionais também do mesmo campo, que estão pensando sobre o ensino de história. Seria um ensino de história muito eurocêntrico, pensado muito dos moldes da Europa, pensado muito nos moldes daquilo que está lá fora? O que é preciso fazer, então? É preciso pensar um ensino de história, mas voltado para nós mesmos. É o trabalho que o professor Oswaldo, a professora Marli estão fazendo. Professores preocupados com a história arqueológica, professoras que nem a professora Raquel, preocupadas com o centro histórico, com o patrimônio histórico e cultural da cidade, fazendo essas leituras, que se apaixona por cada fotografia, por cada informação que chega até ela sobre a história da cidade. Professora Fernanda falando, estudando, pesquisando sobre o nosso passado afro, trabalhando com populações afrodescendentes, quilombolas, indígenas, remanescentes indígenas, né? É importante o professor Domingos, com a sua tarefa de pensar economicamente a cidade, né? É importante o professor Assir, na antropologia, pensar esse jeito cacerense de lidar com a cidade, e esse jeito cacerense de lidar com o universo. Tudo isso é importante. Então, esse lugar é um lugar onde a gente pensa um monte de coisa. Professora Socorro. Professora Socorro pensava na política. Já está até na idade de aposentar, mas é apaixonada que fica pensa ali pela muito bem paixão. a política, né? Entendeu? Os processos políticos. Então, é isso que a gente faz na universidade. Entendeu? E eu quero dizer aqui também, e talvez não fosse necessário dizer, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente não é um bloco monolítico. Você é aluno da história, você sabe que a gente tem um pensamento plural, né? Inclusivo. A gente lida com todas as temáticas, com todas as demandas, seja ela com os homoafetivos, né? Seja ela com os excluídos, seja ela com os muito possuídos, né? Enfim, todas as temáticas nos interessam, porque tudo onde pulsa a cidade é eixo do nosso interesse, enquanto historiador, enquanto antropólogo, né? Já ia me esquecendo o professor Oswaldo, também um brilhante pesquisador, que engrandece o quadro de profissionais da nossa UNEMAT no curso de História. E sem pensar em inúmeros estudantes, alunos, que desde cedo se colocam, se mostram, se revelam talentosos na arte de pesquisar, né? No ofício de pesquisar. Nós temos muitos alunos e alunas que são brilhantes, que saem do curso de graduação e entram em curso de pós-graduação em todos os lugares. Você falava aqui agora há pouco, né, que a universidade permitiu que seu filho sair do curso, já passar, ser aprovado na OAB, em concurso público, a sua esposa. Essa é uma realidade. Isso para a gente não é mais novidade há muito tempo. Entendeu? A gente procura formar bem. A gente não procura formar preconceitos. Ao contrário, a gente trabalha para destruir preconceitos. Olha, o assunto é interessante, mas nosso tempo já está mandando a gente cantar para subir, como se diz na gíria, né? Mas eu não posso encerrar a entrevista antes de pedir para o professor Assir Mantec fazer um convite. A UNEMAT está com uma programação interessante, veio bem a calhar por conta do aniversário de Cáceres, é o projeto Cidade e Patrimônio, entre Memórias e Histórias. Começou hoje, dia 6, pela manhã, e tem prosseguimento ao longo da semana. Professor Assir, faça o convite aí. Bom, como eu falei, o que a gente não faz só por nós mesmos. A gente faz pelo trabalho dos artistas plásticos, tem um brilhante arquiteto e artista plástico que está mostrando obras maravilhosas, pinturas sobre Cáceres, que é o Carlos Pina, de Cuiabá. A gente vai trazê-lo para uma oficina. A gente trabalha também com o olhar de Ita, que é uma grande artista plástica daqui, entendeu? Mas a gente trabalha, sobretudo, com o olhar fundamental da professora Raquel Tegon de Pinho, que idealizou essa mostra Cidades e Patrimônio, entre Histórias e Memórias, que a exposição está sendo aberta hoje à noite, às 19 horas, e vai até o dia 12 de outubro. O horário de atendimento ao público será das 7h30 às 12h30, das 13h30 às 17h30, até o dia 12, recebendo alunos, população no sentido mais amplo, aqui na Sigma Tour,
né, no salão de conferência da Sigmatur. E nós esperamos vocês para essa mostra Cidade e Patrimônio, sempre pensando que para nós, os historiadores, a cidade se revela para além dessas edificações. O historiador sempre caminha em direção àquilo que é o centro das decisões, de onde ele vai colher as impressões que ele precisa, como dizia Jacques Le Goff, um grande historiador francês. Né? É nessa perspectiva que a gente trabalha, é nessa perspectiva que a gente os acolhe e espera recebê-los para essa exposição que vai ter abertura hoje às 19 horas. E agradecer muito a você por essa oportunidade de dizer o que a gente faz na Unemate. E dizer também que a gente não parou na pandemia, a gente trabalhou muito. A gente trouxe pessoas para dialogar com a gente, seja no sentido online, entendeu? Ao longo de toda essa pandemia. Muito obrigado pela oportunidade de falar com a população cacerense sobre o nosso fazer no campo da história. Tá aí, ao vivo, conversamos com o professor Assir Montec, do curso de História da nossa gloriosa Unemate, Universidade do Estado de Mato Grosso. Um abraço a todos os estudantes, os egressos, aos professores, servidores da nossa Unemate. E o tempo não dá tempo para mais nada, né, Danilo? Voltamos amanhã, né? Mais uma vez, meu muito obrigado a você pelo carinho da audiência e a gente volta à tarde, estará no YouTube, né? No YouTube, você acessando lá Olho Vivo na Cidade de Cáceres, MT, você revê toda a programação de hoje do programa. E também pelo Facebook, ao vivo, tá bom? A gente volta amanhã, nas bênçãos de Deus.